que tomou o noticiário nessa semana. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde declarou a mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, como uma emergência de saúde mundial. Só em São Paulo, a doença já registrou pelo menos 315 casos confirmados nos primeiros 7 meses do ano. Segundo o boletim de monitoramento da doença da Secretaria Estadual de Saúde, o dado, é claro, tem gerado preocupações devido à sua transmissão e aos riscos associados. Eu converso agora com o infectologista Davi Urbaez, que vai nos ajudar a entender melhor o que é a mpox, como ela se espalha e quais são os cuidados que nós devemos ter. Me corrige, por favor, é David ou Davi? Davi mesmo. Davi, muito boa tarde, obrigada por estar participando aqui com a gente. Assunto que voltou ao noticiário agora, a gente viu infectados por mpox, inclusive no estado de São Paulo. O que é que está acontecendo nesse momento? A gente sabe que, inclusive, outras pessoas estão sendo infectadas, como, por exemplo, crianças e mulheres. Conta pra gente, David, o que vem acontecendo? Então, isso é bem importante fazer a diferença do que nós vemos, como você bem referiu, aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, do que motivou essa atitude da Organização Mundial da Saúde de declarar uma emergência de saúde pública mundial. Ocorre que na República Democrática do Congo nós temos um chamado mpox, chamado do clade 1. Esse clade 1 é uma forma de classificação dos vírus e ele é muito mais agressivo em termos da capacidade de adoecer e, em consequência, tem também muita mais letalidade, ou seja, o número de mortos possível. Ele se espalha muito rapidamente, está já ultrapassando as barreiras das fronteiras da República Democrática do Congo, está indo mais para o centro da África e, sem dúvida alguma, por conta dessa, digamos, potencial ameaça para casos graves ao redor do mundo, isso tem a ver com os movimentos econômicos e a globalização, a Organização Mundial da Saúde teve por bem fazer essa declaração como um momento de preparo para, isso não deve nos estranhar, porque nós estamos num tempo histórico de pandemias, nesse momento mpox, nós temos aqui no Brasil Oropush, enfim, não faltam ameaças para infecções que possam ser epidêmicas globalmente e, por conta disso, isso veio então a ser muito mais focado. De fato, o Ministério da Saúde criou um COI para fazer um monitoramento, uma vigilância mais refinada e muito mais intensa. Agora, o que circulou a partir de 2022 foi o clado 2. Esse clado 2 é, digamos assim, mais benigno, ele se espalhou sobretudo entre homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com homens. Foi também uma grande circulação mundial, notadamente no Ocidente, e são esses casos que a gente ainda tem como casos residuais e que estão sendo diagnosticados aqui no Brasil em 2024 em torno de 700 casos, com uma letalidade sempre muito baixa. Então, é bem importante fazer essa diferenciação e nós entendermos como a Organização Mundial da Saúde está, de alguma forma, se antecipando a uma ameaça que possa ser mais importante. Davi, a gente estava falando sobre esse grupo que agora vem sendo infectado. Você citou qual era o grupo que era mais infectado, de homens, enfim, homossexuais, e agora a gente tem aí crianças e mulheres sendo infectadas. Existe algum motivo para isso? Então, no foco dessa grande onda epidêmica na África, isto é o grande desafio e a grande preocupação. Porque, como eu já falei, esse clado 1, que é um clado muito mais patogênico e aparentemente com uma maior eficácia na sua transmissão, vai se ocupando nos espaços de populações mais vulneráveis. Nós sabemos que, como você me perguntou, a transmissão é por contato de pele, contato com secreções, contato com objetos contaminados a partir de secreções de pessoas que estão com essa doença. Essa doença causa uma muito grande de lesões de pele. Essas lesões de pele, elas são secretivas. Parece um pouco o que acontece com catapora, mas uma coisa um pouco mais profunda, que chama muito mais
Então, a fonte de vírus é muito intensa e, sem dúvida, as próprias crianças têm em seus comportamentos elementos e aspectos que vão favorecer essa onda epidêmica por conta desses contatos, como acontece também, por exemplo, no sarampo, como acontece na própria varíola antigamente, onde a própria conduta dessa população pediátrica promove essa infecção. E, em consequência, também as mães, porque na nossa cultura ocidental são as mulheres que cuidam mais das crianças e, portanto, terão mais chance de entrarem na cadeia de transmissão pelo próprio contato. Mas sempre deixando bem claro, o que acontece hoje na África é por uma linhagem, por uma variante do mpox diferente ao que nós temos na Europa, na América do Norte e aqui na América do Sul. Bom, Davi, falando então sobre contágio, agora a gente mudando um pouquinho, o que vai ser feito e o que deve ser feito então para que não tenha então um aumento descontrolado de mpox no país, aqui no Brasil? Bom, o primeiro sempre vai, né, da grande estrutura que é o Ministério da Saúde, que tem todas as redes de vigilância em hospitais, em centros de vigilância epidemiológica para essas novas realidades infecciosas, e fica então toda a rede muito alerta para que na ponta médicos, enfermeiros, quem está envolvido na assistência possa reconhecer e identificar a presença desses casos. A vantagem, se é que alguma vantagem a gente vê em doença infecciosa, é que ele se transmite, esse vírus, em pessoas que têm os sintomas, isto é, essas lesões de pele e mucosa. Então, é um pouco mais fácil se nós temos essa característica de transmissibilidade a partir de lesões, nós cortarmos a cadeia de transmissão com as pessoas infectadas sendo isoladas. Por aí é que nós temos tido uma, digamos, melhor compreensão dessa limitação quando comparado, e a gente não pode deixar de comparar, com um vírus respiratório como a Covid-influenza, onde nós temos uma enorme transmissão a partir de pessoas assintomáticas. Ou seja, nós não temos como, se não fizermos uma grande tarefa de identificação por diagnóstico, saber quem é assintomático. No caso do mpox, isso fica um pouco menos difícil. Em outra ordem, já quando a pessoa tem o diagnóstico, e o diagnóstico é o pilar fundamental para nós continuarmos a conhecer o que vai acontecer, essa pessoa tem que ficar isolada de contatos ao menos 15 a 21 dias, que é o que dura o ciclo das lesões de pele e mucosa, ou seja, o ciclo no qual essas lesões serão reparadas, cicatrizadas e, portanto, se tornarão livres de vírus que possam ser transmitidos. Bom, na sua perspectiva, qual que é a capacidade do sistema de saúde brasileiro para lidar com um possível aumento no número de casos? Então, agora na terça-feira, já a esfera do Ministério da Saúde se antecipou para fazer todo um monitoramento. Nós temos uma grande rede de vigilância, tanto em hospitais quanto em centros de referência. Nós já temos a experiência que aconteceu a partir da onda epidêmica de 2022, com isso a gente teve um ajuste dos protocolos de diagnóstico, um investimento na aquisição de testes para diagnóstico e um manejo que já não será desconhecido. Então, isso é, digamos assim, etapas que já foram previamente preenchidas e que, de alguma forma, nos dá um pouco mais de segurança para onde nós nos direcionarmos, se é que chega a onda com essa variante. Eu insisto porque a intenção da Organização Mundial da Saúde foi a mesma intenção do que aconteceu com o vírus Zika, que se originou aqui no Brasil em 2016, 2017. Se faz a declaração de uma emergência de saúde pública mundial para aumentar e muito as tarefas de vigilância e de monitoramento para evitar que se alastre como um problema mais grave na população do mundo.
Maravilha, Davi, muito bem explicado. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter esclarecido todas essas questões para a gente. Obrigada.